29 de março de 2007. Petrobras, a maior petroleira da América do Sul, anuncia uma grande descoberta. Novas jazidas de petróleo são encontradas na costa brasileira, a uma distância de 300 km, que vai do estado do Espírito Santo ao de Santa Catarina. Porém, essas jazidas não são como as outras encontradas no Brasil e no resto do mundo, já que elas estão a uma profundidade de 5.000 a 7.000 metros, que corresponde a uma coluna de 2.000 metros de água, 1.000 metros de sedimento e 2.000 de camada de sal. A esta profundidade, existem grandes dificuldades para se extrair o petróleo, já que se encontra a uma temperatura média de 150 graus Celsius e altas pressões. Isso requer materiais mais resistentes do que os utilizados atualmente e novas tecnologias. A razão para as jazidas serem chamadas de pré-sal é o local onde as mesmas se encontram, abaixo da camada de sal. – 2 de agosto de 2010. Em razão do grande clamor público envolvendo a descoberta do pré-sal e os possíveis benefícios que o mesmo traria, foi criada a última estatal do governo Lula, a Pré-Sal Petróleo, PPSA. Ela foi fundada em vínculo com o Ministério de Minas e Energia, com o intuito de administrar os futuros contratos de petróleo brasileiro. O objetivo da criação da empresa é apenas gerenciar os contratos de partilha e representar a União nos consórcios formados para a execução dos contratos. 3 de outubro de 2010. Data marcada para a eleição presidencial. Eleição essa que foi marcada pelas campanhas focadas no futuro do pré-sal brasileiro. A candidata Dilma Rousseff afirmava a todo momento que o seu concorrente, Serra, pretendia privatizar o pré-sal. A verdade dos fatos. Na sua propaganda, o candidato Serra vem tentando confundir o eleitorado sobre qual é a real posição do governo na questão do pré-sal. A verdade é que Lula e Dilma nunca privatizaram e nunca vão privatizar as riquezas nacionais. A maior prova disso é que com a descoberta do pré-sal, eles mudaram o modelo de exploração de petróleo criado no governo de FHC e Serra. Esse sim, favorável à privatização do pré-sal. Com Lula e Dilma, o pré-sal vai ser uma grande fonte de riqueza para os brasileiros e não para grupos estrangeiros. 22 de dezembro de 2010. Nessa data, foi criada a lei que estabelece no país o regime de partilha da produção de petróleo, porém, somente nas áreas não licitadas do polígono do pré-sal. Para todo o restante do território, cerca de 98%, continua em vigor o regime de concessão estabelecido em 97, no governo de FHC. O regime de concessão funciona da seguinte maneira: o consórcio vencedor da licitação recebe a garantia de extrair petróleo e gás natural do poço mediante uma compensação financeira, e há um bônus de assinatura pago ao Estado. Porém, o consórcio assume o risco de exploração, como a não existência de petróleo no local. O concessionário se torna o proprietário do petróleo extraído, entretanto, deverá pagar ao Estado os tributos sobre a renda do mesmo, além dos royalties. Já pelo contrato de partilha, previsto para explorações dos campos de pré-sal, o petróleo extraído é propriedade exclusiva do Estado. Cabe ao contratante explorar e extrair o petróleo, em troca de uma parte do produto extraído, sendo o restante a parte que cabe ao Estado. A quantidade deste montante que o Estado arrecadar é uma decisão do Poder Executivo. As reservas não exploradas continuam como propriedades do governo, e o contratante assume todos os riscos da exploração. Poderá haver pagamento de um bônus de assinatura, mas a prática não é comum nos contratos de partilha. A afirmação que a concessão é melhor para a empresa enquanto a partilha é melhor para o Estado é falsa, pois o fato do Estado ser dono do petróleo na partilha faz com que o governo detenha um ritmo de produção e de venda, mas não necessariamente um controle total. A discussão não se restringe apenas à diferença de arrecadação nesse caso. 23 de agosto de 2013. Publicado o edital para o leilão do Campo de Libra, maior campo territorial do pré-sal com 1,5 mil km², com estimativa de produção de 8 a 12 milhões de barris de petróleo e 450 bilhões de metros cúbicos de gás natural, e expectativa de 1,4 milhões de barris por dia, se tornando assim o maior campo produtor do Brasil. Esse leilão segue o modelo de partilha adotado pelo governo e será o primeiro da área do pré-sal.
O leilão funcionará da seguinte forma: as empresas participantes podem concorrer sozinhas ou formarem consórcio de no máximo 5 empresas para dar um lance. Lance esse que requer um valor mínimo de 41,65% do lucro do óleo cedido à União. O edital concede à Petrobras o direito de participação mínima de 30% na concessão e o direito de ser a única operadora do campo de Libra. O consórcio vencedor pagará um bônus de assinatura no valor de R$ 15 milhões. O contrato tem duração de 35 anos. O edital garante à PPSA ser coordenadora da exploração no campo sobre o regime de partilha, porém não terá participação acionária, mas a garantia de poder de veto nas decisões tomadas. Os dias antecedentes ao leilão foram marcados por inúmeros protestos. Reivindicações afirmando que leiloar o pré-sal seria privatizá-lo e que a Petrobras deveria ser a única exploradora do pré-sal. Em resposta das críticas, o governo diz que a Petrobras não tem condição sozinha de cobrir os gastos para produzir o pré-sal em curto prazo. Uma crítica que chamou atenção foi do ex-diretor da Petrobras, Hildo Sauer, que ficou no cargo entre 2003 e 2006. Colocar em leilão áreas já descobertas, nenhum país do mundo faz isso. Mais ainda, sem confirmar sua dimensão. Eu mencionei antes que para dimensionar o campo de Tupi foram feitos no mínimo 2 postos exploratórios e alguns testes. Isso precisaria ser feito também para Libra, se houvesse a decisão de produzir Libra. Libra tem que ser cancelado porque isto é a cabeça de ponte pelo qual a invasão da estratégia do império vai tomar conta do país e aprofundar seus tentáculos aqui. Depois de Libra virão os outros. E o papel de subalternidade estratégica do país estará consolidado como padrão de conduta em detrimento do interesse público. É possível trabalhar assim. Quem fala que não tem dinheiro é mentira. Nenhuma empresa tem dinheiro para financiar as 20 plataformas do campo de Libra. Tudo virá do sistema financeiro. E a garantia é o petróleo que derave lá. 21 de outubro de 2013. No dia de hoje, o Brasil deu um grande passo. Começou a se tornar realidade a exploração em larga escala do nosso pré-sal. O sucesso do leilão do Campo de Libra, que é o primeiro megacampo do pré-sal a ser licitado em regime de partilha, vai permitir uma parceria da Petrobras com as empresas Shell, Total e as chinesas CNOOC e CNPC. Pelos resultados do leilão, 85% de toda a renda a ser produzida no Campo de Libra vão pertencer ao Estado brasileiro e à Petrobras. Isso é bem diferente de privatização. As empresas privadas parceiras também serão beneficiadas, pois ao produzir essa riqueza vão obter lucros significativos, compatíveis com o risco assumido e com os investimentos que estarão realizando no país. Como dito pela presidente no discurso oficial no dia do leilão, houve um consórcio vencedor envolvendo 5 empresas, sendo ele o único a dar lance, vencendo assim com a proposta mínima de 41,65% cedida à União. A divisão dentro do consórcio ficou da seguinte maneira: 40% a Petrobras, 20% a Total, 20% a Shell, 10% a CNOC, 10% a CNPC. O leilão de Libra representa um marco na história do Brasil. Seu sucesso vai se repetir com certeza nas futuras licitações do pré-sal. Começamos a transformar uma riqueza finita, que é o petróleo, em um tesouro indestrutível, que é a educação de alta qualidade.